Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria estar de volta aqui em Abreu e Lima. E desta feita com o nosso pastor presidente presente, é uma bênção, uma honra. E desde então já rogo as orações a nosso benefício. Amém. Pastor Sérgio Correia, um amigo, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Companheiros do ofício, bom estar com os senhores. E vou dizer assim, e a sorte caiu sobre mim para ministrar. Amém. Ore por nós. Aleluia. Santa Ceia, nós sempre entendemos um sacrifício. E verdadeiramente é um sacrifício. Sacrifício, espremer um azeite. Lá em Marcos nós encontramos a expressão quando no Getsemane. Getsemane quer dizer espremer do azeite. Os irmãos sabem muito bem, e quem não tomou conhecimento passa a saber que o azeite, a qualidade vai de acordo com o que se espreme. Quanto mais se espreme, mais tem qualidade. Vamos ler um texto lá no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 28. Versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quando nós vimos Jacó, eu sei que muitas pessoas e muitos têm um entendimento assim: Jacó, enganador, trapaçador, mas na verdade o nome Jacó quer dizer aquele que agarra. E verdadeiramente Jacó, ele agarrou todas as oportunidades que apareceram na sua vida, ele agarrou. Foi tanto que das oportunidades que ele estava sempre agarrando, uma delas fez com que ele saísse da casa de seus pais. Mas verdadeiramente, as oportunidades que aparecem em nossas vidas, às vezes nós temos que sair do lugar. Mas na saída do lugar, quando Jacó saiu, ele foi no caminho, e como lemos no texto, Jacó, ele não dava tempo para chegar durante o dia, ele, naquela noite, que no pôr do sol, no cair da tarde, no pôr do sol, ele pegou uma pedra e usou como um travesseiro, ele colocou a sua cabeça naquela pedra, e Jacó sonhou, e no sonho de Jacó, apareceu uma escada, e essa escada, no topo da escada estava o Senhor. Agora um detalhe, é que escada tem degraus.
Escada tem degraus. Ninguém, quando está numa escada, subindo uma escada, ele passa 2 degraus, ele vai degrau por degrau. O texto diz que os anjos de Deus subiam e desciam. Eu quero também fazer uma colocação nesse subia e descia. Porque nós aplicamos também o conhecimento secular, quando estamos lendo assim, fazendo uma leitura com pontuação, fazendo algumas aplicações pelo conhecimento que se adquire, mesmo no didático. Nós vamos ver que os anjos subiam e desciam, e sempre a Escritura fala anjos subindo e descendo, nunca descendo e subindo. E lá no meu coração eu digo, por que subindo e descendo, e nunca descendo e subindo? Não é tão difícil de entender, porque se eu aplicar aqui o conhecimento secular, pelo menos na matemática nós encontramos assim, a ordem dos fatores não altera o produto ou o resultado, mas só que na Escritura, nós não podemos aplicar a ciência na Escritura, porque é a Escritura que explica a ciência. E por que sempre, irmão Enoque, anjos subindo e descendo? Porque os anjos, quando estão aqui, eles vão apanhando situações difíceis que nós vivemos, problemas, então faz um apanhado. Quando você ora, então essa oração não sobe, então eles também fazem esse trabalho. Os anjos de Deus, eles vão levando, subindo. Está levando problemas, mas só que no céu não é lugar de problemas, no céu tem soluções para eles, então eles descem com a resposta. Subindo e descendo. É bom, hoje tem resposta, mas tem algo, essa leitura é rica, a leitura, o texto. Nós ouvimos muito o nosso pastor presidente, então nós estamos também imitando, não é? Ele diz, abra a sua Bíblia. Então, abra a sua Bíblia. Versículo 18 do capítulo 28 diz assim, então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou. Eu queria ouvir assim num tom maior. E derramou azeite. Jacó saiu praticamente corrido. Jacó não saiu assim, aprontando, ajeitando. Não, Esaú queria matar Jacó. Jacó saiu corrido. E como é que uma pessoa, nas pressas, ela lembra de levar azeite? Esse é o momento para nós meditarmos nessa Santa Ceia, como é que uma pessoa nas pressas, sai nas pressas assim e leva azeite. Todas as pessoas que têm intimidade com Deus, ela não se apressa a ponto de esquecer azeite. Ela tem por obrigação de andar com azeite. Tem por obrigação de ter azeite. Esse azeite, ele tem uma dimensão espiritual muito grande. O teu azeite, porque Jacó, quando ele leva e quando ele derrama o azeite ali, então ele pegou aquela pedra que foi uma pedra de travesseiro, passou a ser uma coluna, e ele derramou o azeite. Nós vimos azeite na Escritura, nós pelo menos poderíamos pontuar 3 situações onde nós vemos azeite. Nós vimos um azeite quando o Senhor Jesus, ele usando numa parábola, lá no capítulo 10 de Lucas, ele fala sobre o bom samaritano. Esse foi o título que João Ferreira de Almeida colocou, o bom samaritano. Jesus, ele conta aquela parábola, e eu peço até, me permita ilustrar essa parábola, porque ele diz que um homem descendo de Jerusalém, ele foi acometido por salteadores, e ele ficou quase morto, quase meio, não foi morto. E o Senhor Jesus disse que veio um sacerdote, veio um levita, e todos passaram de largo. O que é passar de largo? Passar de largo é passar pela tangente.
A situação está aqui e ele passa distante. Não, mas é aqui para passar. E do que se espera, ou se esperava que usasse de misericórdia, eu fosse lá para atender, passou de largo. Mas o texto diz que veio um samaritano. Veio um samaritano. Mas o detalhe é o que o samaritano tirou da sua bagagem. Porque quando Jacó ele saiu apressado, ele não esqueceu o azeite. Aí eu posso entender ou deduzir que o sacerdote, por certo, ele estava desprovido, ele não estava com azeite. Porque só quem tem azeite é quem socorre. Rachem. Não é desculpa dizer, mas eu estou apressado, não, porque Jacó saiu apressado, mas não esqueceu o azeite. Escuta! Não é desculpa. Ele levou o azeite. Aí o sacerdote vem e passa de largo. O levita vem e passa de largo. Aí o samaritano vem e encara. Mas quando ele abre a sua bagagem, ele pega o azeite e derrama sobre as feridas. Tem alguns detalhes dessa parábola. Essa parábola é muito rica. Observe que todas as parábolas que o Senhor Jesus fala, pode ir lá, tem que pegar e debulhando, tem que pegar de forma minuciosa. Não é simplesmente ler, não. Você tem que viver aquela situação. É você entrar naquele cenário de Cristo, quando Ele traz, porque verdadeiramente é entrar no cenário. Nesta Santa Ceia, nós estamos neste cenário. É no espremer do azeite. Porque aqui tem pessoas que foram espremidas, me permita, pastor, com muito temor e tremor, para dizer assim diante do Senhor e dos demais. Porque no púlpito, às vezes se vê no púlpito da igreja, olha, é muito bom, é um lugar de destaque, verdadeiramente é um lugar de destaque. Mas pense como se é espremido para se chegar aqui. Não se chega de qualquer jeito, se chega passando na prensa. Irmão Enoque, não é só aí no púlpito, não, é aqui também. E eu sei disso, por isso que eu estou transmitindo esta palavra que vem direto do trono da graça. Recebi de Deus para ele. Recebe! Espremer. Aleluia. Eu vou passear assim entre a escada de Jacó, o samaritano. Escuta bem, aquele samaritano, ele tinha azeite. E ele pegou aquele, isso é o que o Senhor relata, e vou ilustrar também a parábola. Ele, quando derramou, atendeu primeiros socorros ali, porque só quem tem azeite é quem faz os primeiros socorros, e depois ele leva para uma estalagem, chega na estalagem e diz, olha, tome conta dele. Ele passou a noite lá com ele, e no outro dia ele diz, tome conta dele aqui, que eu estou de passagem, mas quando eu voltar, a despesa que tiver eu pago, porque quem tem azeite tem crédito, recebe. Quem tem azeite, oh glória. É quando alguém diz assim, olha, mas eu não tenho tempo para isso. Não ter tempo para isso é não ter azeite, porque quem tem azeite tem tempo, ele vai remir o tempo. Quem tem azeite tem tempo para a esposa, quem tem azeite tem tempo para o trabalho, quem tem azeite tem tempo para cuidar do seu visual, quem tem azeite tem tempo, teve azeite, agora quem não tem azeite está sempre passando de largo. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu vejo companheiros, essa escada, lembra que falei que vou interagir de escada, na escada, a escada, aqueles degraus, vou conjecturar esses degraus,
até mesmo uma posição eclesiástica, degraus. É muito fácil, ou pelo menos o desejo de alguns, subir rapidamente. Porque tem duas maneiras de se chegar num lugar mais alto. Ou você vai de escada, ou você vai de elevador. Ah, mas você viu, não, aqui você está passando muito tempo, ali, tal lugar é... Isso é elevador. Agora, só tem um problema, é que quem vai de elevador não exercita. E quando não se exercita, fica obeso. Então, a obesidade espiritual também está contida nessa situação. Eu quero subir, sobe rápido demais. Aí, então, tem a obesidade espiritual. E a obesidade espiritual você tem que exercitar. E como é que se exercita? Tem que descer pelos degraus. Não adianta querer subir de elevador, tem que ir pelos degraus, tem que ir pelos degraus, tem que ir pelos degraus. Eu estou meio assombrado lá, Amanacamacé, Naio da sombra. É muito bom, é muito fácil, me permita, eu vou me reportar também, não é só quando diz assim, mas só o obreiro, não, nós podemos também colocar sobre direção, nos reportar sobre a direção. Quando se chega no círculo de oração, eu vou falar desse azeite do espremer, porque nós estamos falando aqui para crente. Crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, que está em comunhão. Olha, crente em comunhão para ceiar, pode ter certeza que passou na prensa. Porque as propostas indecentes, elas vêm de contínuo. Cada proposta indecente dessa é aquela prensa. Se você rejeitar, você é espremido, mas você vai tendo valor. É como laranja, você chega lá, sim, você chegando na feira, 3 laranjas, vamos admitir R$3, mas se você tomar o suco, são 9, 3 vezes mais. Quanto mais se espreme, mais se tem valor. Por isso que esses crentes têm valor, porque são espremidos. Nossa, para chegar à direção do círculo de oração, é muito bom ver uma irmã dirigente de círculo de oração. Às vezes as irmãs dizem assim, olha que posição privilegiada, mas você não sabe o que é que passa. Pense o quanto nós ouvimos lamúrias, murmurações. Interessante é que nós temos que absorver, tem que se absorver. Não é ouvir e querer desabafar, não. Não é ouvir e depois sair espalhando, não. Tem que guardar. Isso é o espremer do azeite. Quando você vai amadurecendo, aí você começa a entender o que é esse espremer do azeite. Quando você é muito jovem, fica inquieto. É por isso que não pode ser numa idade tenra, porque numa idade tenra se estraga tudo. Mas tem que esperar muito. Não é esperar muito, é esperar na vontade de Deus, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau. Mas quando chega inteiro, não chega aos pedaços, não chega inteiro. Bom, eu já vou concluir. No segundo do livro dos Reis, no capítulo 4, fala quando o profeta, ele multiplica o azeite de uma mulher que o seu marido deixou uma dívida muito grande. Os seus filhos seriam levados pelos credores como pagamento. Mas o profeta chegou e disse para ela, declara-me o que tens. Só um pouco de azeite.
pouco de azeite. Mas tinha azeite. Ruim era se não tivesse, mas tinha o azeite. Quanto à quantidade, isso pouco importa. O importante é que tenha. E ele disse: pegue vasilhas emprestadas, não poucas. Observe bem. Pegue e não poucas. E trouxeram as vasilhas. E na medida que chegavam as vasilhas, o azeite era colocado e foi multiplicando o azeite. Era pouco, já não era pouco mais. E foi multiplicando. Azeite é algo caro. E como eu falei, quanto mais espremido, aí é que ele fica. Azeite mantém uma lâmpada acesa. Então o azeite faz com que a presença do Senhor de contínuo esteja conosco. Então quanto mais se aperta, mais Deus se faz presente. Recebe, toma posse. Não murmura, porque murmurar fecha a porta. Agora, se for grato, pega a chave. Gratidão é chave que abre a porta que a murmuração fechou. Toma posse disso. Então vai agradecendo, porque às vezes no curso da vida se diz assim: olha, eu já não sirvo mais para nada. Olha, eu sou um resto. Muito bem, eu vou pegar um gancho agora, nesse resto. Sou um resto. Mas o profeta, ele quando profetizou, e o azeite ia multiplicando, tragam mais vasilhas, já não tinham mais vasilhas, aí o azeite, muito bem, ele não acabou, porque azeite é relacionado a coisas do céu. Então o azeite parou, porque enquanto tem vasilha tem azeite, ele só para se não tiver mais vasilha. Quando ele parou o azeite, aí o profeta diz assim: vai, vende, paga todo o débito e vivei. Mas como é que se abre a boca e diz assim: eu sou um resto? Não, o resto tem valor. Só não tem valor se não tiver azeite. Mas tendo azeite, não sai do lugar. Tendo azeite, vai degrau por degrau. Tendo azeite, não vai ter débito. Tendo azeite, vai multiplicar. Tendo azeite, tem providência. Tem azeite, tem cura. Tem azeite, tem restauração. Tem azeite, tem restituição. Tem azeite, tem Quem tem azeite não é desprezado. Quem tem azeite é valorizado. Independente de onde esteja. Não importa de onde esteja. Ainda que esteja na sarjeta, mas o Senhor vai te tirar de lá. Tem azeite. Porque às vezes se tem azeite não está sendo observado. Mas tem azeite, vai degrau por degrau e a bênção do Senhor vem na tua vida. O segredo é ter azeite. O segredo é ter azeite. Anda com azeite, derrama mesmo assim, exala, derrama azeite na vida. Pastor, nós falamos, eu acredito que o senhor é provável, possível que tenha ouvido. Nós falamos assim: família estruturada, sociedade equilibrada. Família estruturada, sociedade equilibrada. Como é que se estrutura uma família? Com a palavra de Deus. Uma família só pode ser estruturada se ela estiver alicerçada na palavra. Porque uma família estruturada, ela tem azeite. Às vezes nós educamos um filho assim, num certo aperto, não é? Que alguém, por não saber o que é isso, não precisa disso tudo, certo? Não precisa disso tudo. Você tem exemplo para dar? Não, é porque, só fica no porquê. Mas o espremer, a correção gerou o azeite, e o azeite deixa a lâmpada acesa. O azeite. Levanta assim a tua mão. Agora fecha os teus olhos. Senhor, pela decepção, derrama o azeite.
pela angústia, derrama o azeite. Pelas inquietações, mas que não saiu do lugar, derrama o azeite. Ixi.